Minha mãe achou que estava me humilhando quando me chamou de parasita no Facebook no dia em que eu saí de casa. Minha família inteira riu, comentou, curtiu e comemorou como se finalmente tivesse se livrado de mim. O que eles não sabiam era que eu não era o fracassado da história. Eu era o dono da casa onde todos eles moravam. E depois de 14 dias em silêncio, eu decidi mostrar pra eles o preço real de me tratarem como lixo. Bem-vindo a mais um vídeo. Minha mãe postou no Facebook no dia que eu saí de casa. O parasita, de 31 anos, finalmente foi embora. Não vou mais precisar cozinhar pra ele nem lavar a cueca dele. 247 curtidas. Minha tia Teresa comentou. Lembra quando ele chorou aos 25? Porque o McDonald's não contratou ele. Continua desempregado. Meu pai postou fotos antes e depois do meu quarto, comparando com a nova caverna do homem dele. Minha irmã Tabita marcou todas as amigas avisando para tomar cuidado com quem namora gamer. Minha ex-Justine curtiu o post e comentou que escapou por pouco de terminar comigo. No total 28 comentários. Todos me zoando, tudo público. Meu nome completo aparecendo. Em tudo eu tirei print de cada um. Curti todos os comentários. Esperei exatamente 14 dias. Mas calma que eu tô adiantando a história. Preciso contar como chegamos nisso. Porque a situação é bem pior do que parece. Minha avó morreu quando eu tinha 23 anos. Ela deixou a casa pra mim no testamento. A mesma casa onde meus pais moravam desde que eu tinha 10. A casa que eu cresci. A casa que eles tratavam como se fosse deles. O advogado explicou tudo pra gente no escritório dele depois do enterro. Minha avó estava decepcionada com meu pai há anos, porque ele vivia pedindo dinheiro emprestado e nunca devolvia. Por isso deixou a casa pra mim com a condição de que meus pais poderiam morar lá o tempo que quisessem. Ela confiava mais em mim do que no próprio filho. Meu pai fez de conta que não ligava. Falou pra todo mundo que a casa continuava sendo dele, porque eu era filho. E o que é meu é deles, né? Minha mãe concordava. Eles seguiam chamando de casa deles nas conversas. Quando vinham visitas, o pai fazia tour como dono. Quando algo quebrava, ele decidia como arrumar. Nunca perguntaram minha opinião sobre nada da casa. Eu tinha 23 anos e trabalhava meio período no call center. Mal dava propagamento do carro. Não reclamei, achei que era família. E inteligência artificial se ajeitar sozinho. Continuei morando no meu quarto de infância. Pagava aluguel pros meus pais todo mês mesmo, sendo dono legal da casa. Porque meu pai disse que eu precisava contribuir R$ 300 por mês durante 8 anos. Fiz as contas, outro dia dá uns 28, R$ 800 que paguei pra morar na minha própria casa. Aquela história do McDonald's que a tia falou. Eu me candidatei lá aos 25, porque precisava de um segundo emprego. Minha mãe descobriu de algum jeito e espalhou pra família toda. Achou engraçado que eu nem pra fast food servia. O que ela não sabia era que eu já tinha começado a fazer freelas de desenvolvimento web e estava ganhando bem. Não precisava do McDonald's. Candidatei só por tédio e achar que a rotina inteligência artificial me fazer bem. Quando me rejeitaram, provavelmente por ser super qualificado, minha mãe transformou numa narrativa de que eu era inadaptado. O que eles não sabiam era que eu não estava desempregado. Eu tinha uma empresa de desenvolvimento web e marketing digital rodando do meu quarto há 6 anos. Atendia pequenas empresas, montava sites, gerenciava redes sociais, cuidava de anúncios online. Ganhava bem, ganhava muito bem, mas ficava quieto porque toda vez que tentava explicar, meu pai ria e dizia que mexer no computador não é trabalho de verdade. Minha mãe perguntava quando a inteligência artificial levar a vida a sério. Tabita contava pras amigas que eu devia estar fazendo algo ilegal, porque ninguém ganha dinheiro do quarto. Então parei de tentar explicar. Deixei eles acharem que eu era desempregado. Pagava o aluguel ridículo em dia todo mês. Comprava minha própria comida e guardava separado na geladeira. Lavava roupa no porão de noite quando ninguém via. Minha mãe ainda reclamava de cozinhar pra mim, mesmo depois de eu ter dito dezenas de vezes pra parar de fazer jantar pra mim. Ela fazia comida a mais, colocava no prato e depois reclamava pro pai o quanto era cansativo me alimentar. Queria posar de mártir. A história da namorada é outra bagunça. Justine e eu namoramos 2 anos. Ela terminou comigo há 8 meses, porque se envergonhava da minha situação de morar com os pais. Não queria contar pras amigas que o namorado de 30 anos ainda estava em casa, mesmo eu tendo explicado várias vezes a história da casa, mesmo eu tendo oferecido sair e alugar um lugar e ela dizer que não, porque não estava pronta pra algo tão sério. Queria que eu fosse independente, mas sem ser independente demais. Quando terminou, contou pras amigas que eu era um infantil que não se virava. 6º comentário dela no post da mãe, e percebi que ela falava com minha família o tempo todo. Sair de casa foi decisão minha. Planejei isso há 2 anos. Juntei dinheiro suficiente para comprar um apartamento à vista, sem financiamento, mobiliei tudo antes de contar pra família que inteligência artificial ia embora. Contratei mudança, embalei tudo em caixas durante uma semana enquanto eles estavam trabalhando. No dia da mudança esperei todo mundo estar em casa. Avisei que inteligência artificial sair e que os carregadores chegavam em 1 hora. Meu pai perguntou pra onde eu inteligência artificial. Falei que comprei um lugar. Ele perguntou como eu conseguia pagar sem emprego. Disse que eu tinha emprego e trabalhava há anos. Ele riu de verdade. Mãe perguntou se eu precisava que eles assinassem como fiadores de aluguel. Tabita perguntou se eu inteligência artificial pra um AP ruim com colegas. De quarto falei não. Comprei um apartamento de 2 quartos num prédio bom no centro, paguei à vista. Não inteligência artificial precisar de nada deles. As risadas pararam. Pai perguntou de onde veio esse dinheiro. Lembrei que eu pagava aluguel há 8 anos e trabalhava o tempo todo. Ele disse que 300 por mês não dava nem pra entrada. Falei que nunca vivi do dinheiro deles. Tinha renda própria, renda alta. O rosto da mãe mudou. Aí ela perguntou por que eu fingi estar desempregado. Disse que nunca fingi nada. Contei várias vezes o que fazia. Ela escolheu não ouvir. Tabita perguntou se eu inteligência artificial deixar eles com todas as contas. Lembrei que eu pagava aluguel e eles recebiam. Pai disse que o aluguel era pra cobrir minha parte de luz e comida. Falei que comprava minha comida e pagava meu celular e seguro do carro. Mãe mencionou o sabão em pó que eu usava. Disse que comprava o meu há 3 anos e guardava no quarto. Os carregadores chegaram. Orientei eles pro meu quarto. Minha família ficou no corredor olhando. Pai pediu pra conversar. Falei que não tinha o que conversar. Eu tinha 31 anos e estava saindo de casa. Isso era normal. Mãe começou a chorar. Disse que eu estava abandonando eles. Tabita disse que eu era egoísta. Continuei orientando os carregadores. Pai perguntou se eu inteligência artificial mesmo deixar eles sozinhos naquela casa grande. Olhei pra ele e disse que sim. Ele perguntou o que eles iam fazer com a hipoteca. Falei que não tinha hipoteca. A casa
casa estava quitada. A avó pagou tudo antes de morrer. Ele disse que ainda tinha imposto, seguro e manutenção. Concordei que tinham. Mãe perguntou se o inteligência artificial ajudar com esses custos. Falei que não. Os carregadores terminaram de carregar tudo. Dei uma volta final pela casa. Meu quarto vazio, banheiro que usava limpo. Já tinha tirado minhas coisas das áreas comuns semanas antes. E eles nem perceberam. Parei na sala. Minha família sentada no sofá. Pai perguntou se eu, inteligência artificial mesmo fazer isso. Falei que sim. Me chamou de ingrato. Mãe disse depois de tudo que fizeram por mim. Tabita disse que eu, inteligência artificial, me arrepender. Saí e dirigi pro meu novo lugar. Os carregadores descarregaram tudo. Dei gorjeta boa, pedi pizza. Sentei no chão da sala, vazia, comendo pizza. E foi a melhor refeição dos últimos anos. Naquela noite, mãe postou no Facebook, comemorando que eu finalmente tinha ido embora. Todos os comentários de família e amigos, humilhação compartilhada, zoação pública, li cada palavra, curti cada comentário. Queria que soubessem que eu vi. Queria deixar registrado que eles fizeram isso publicamente. E eu reconheci. Esperei 14 dias. Quis dar tempo pra eles, tempo pra curtir a liberdade, tempo pra se acomodarem na ideia de que eu fui embora e eles podiam viver sem o peso do filho, desempregado, loser. Tempo pra satisfação bater forte. No dia 15 eles iam receber um dinheiro vivendo minha vida. Meu celular tá quieto. Ninguém da família mandou mensagem perguntando como tô me ajeitando. Ninguém ligou pra ver se preciso de algo. Justine não deu sinal. Tô completamente sozinho e tá perfeito. 14 dias quase acabando. Atualização uma beleza. Os 14 dias passaram e cara, isso tá andando mais rápido do que eu imaginava. Alguns de vocês falaram que eu devia ter agido antes, mas acreditem, o timing foi de propósito. Precisava que eles ficassem confortáveis, precisavam se sentir confiantes, precisavam achar mesmo que tinham ganhado. O dia 15 foi numa quinta. Sei, porque marquei no calendário. Há 2 meses, quando comecei a mexer os pauzinhos, o correio chegou na casa por volta do meio-dia. Segundo o rastreamento, atualizei a página a manhã toda do meu AP. Entregue às 12h47. Assinatura do meu pai. 3 horas depois, meu celular começou a tocar. Número do pai. Deixei cair na caixa postal. Ligou de novo na hora. Caixa postal. Mãe ligou. Caixa postal. Tabita de um número que eu não conhecia. Caixa postal. Pai de novo. Caixa postal. As ligações não paravam. Virei o celular de cabeça pra baixo na mesa e voltei pro trabalho. Tinha apresentação para cliente às 15 horas. E não inteligência artificial deixar o pânico deles atrapalhar meu emprego. De verdade. Quando terminei a apresentação às 16h30, tinha 31 chamadas perdidas e 17 mensagens. Fiz um café. Sentei na bancada da cozinha. Abri as mensagens. A primeira do pai dizia: precisamos falar agora, isso é sério. A segunda: pare de ser infantil e atende o telefone. A terceira: não sei o que você acha que tá fazendo, mas isso não tá certo. As da mãe eram diferentes. Ela escreveu: por favor, liga pra gente. Estamos confusos com uma coisa. Depois, seu pai tá muito chateado. Você precisa explicar isso. Depois, não acredito que você faria isso com os próprios pais. As da Tabita foram as mais interessantes. Ela mandou: que diabos você enviou pra casa? Depois, mãe tá surtando. Você precisa consertar isso. Depois, sempre soube que você era um cara vingativo e mesquinho. Não respondi nenhuma. Pedi comida tailandesa. Assisti um filme. Fui dormir umas 23 horas. O celular já tinha parado de tocar, mas as mensagens continuavam chegando. Pai mandou umas 22h23, dizendo: a gente pode resolver isso. Só me liga de volta. Desliguei o celular completamente e dormi melhor do que em anos. Sexta de manhã, liguei o celular. De novo, 42 chamadas perdidas na noite. 29 mensagens novas, vários áudios. Ouvi os áudios enquanto preparava o café da manhã. O primeiro era o pai tentando parecer razoável. Olha, sei que a gente discutiu quando você saiu, mas isso é extremo e precisamos conversar como adultos. O segundo era mãe chorando: não entendo por que você tá fazendo isso. A gente te ama e isso machuca muito. O terceiro era o pai mais bravo: você não tem direito de fazer isso e se acha que pode destruir essa família, vai se ver comigo. O quarto áudio era de um número que eu não reconhecia. Tereza, minha tia, ela falou: ouvi falar do que tá rolando e acho que você precisa repensar, porque seus pais foram bons com você a vida toda e é assim que você agradece. Ela disse: família não age assim com família. E eu tava sendo ingrato e imaturo. Ela disse: vovó ficaria envergonhada de mim. Esse áudio me deu risada. Vovó ficaria envergonhada de mim. Vovó deixou a casa pra mim de propósito, porque sabia direitinho como meu pai era. Sabia que ele nunca devolvia o dinheiro que pedia. Sabia que ele abusava da bondade dela. Por anos confiava em mim, porque eu era o único que visitava ela toda semana no asilo, sem pedir nada em troca. Apaguei todos os áudios. Mandei uma mensagem pro pai com uma palavra: só tá bom. Só tá bom, nada mais. Ele ligou na hora, atendi dessa vez, porque queria ouvir o que ele, inteligência artificial, falar agora, que não dava pra se esconder atrás de áudio. A voz dele tava tensa. Perguntou que diabos eu achava que tava fazendo. Perguntei do que ele tava falando. Ele disse: não brinca comigo. Você sabe muito bem do que se trata. Falei: sério que não sei. E ele precisava ser específico. Ele disse que eu mandei um aviso oficial sobre a casa. Perguntei o que o aviso dizia. Ele falou que dizia que eu era o dono legal e tava informando os termos pra eles continuarem morando lá. Falei: sim, isso mesmo. Ele disse que eles moravam lá há mais de 20 anos e eu não podia simplesmente expulsar. Lembrei que eu não tava expulsando ninguém, só esclarecendo a situação legal. Mãe pegou o telefone, disse que isso era absurdo e eu tava sendo cruel e eles eram meus pais e como eu podia tratar assim. Perguntei o que exatamente eu fiz de cruel. Ela disse mandar documentos legais oficiais como se fossem estranhos. Lembrei que ela postou no Facebook me chamando de parasita e comemorando minha saída. Ela disse que era diferente. Perguntei como. Ela disse que era só desabafo pra amigos e eu tava levando a sério demais. Falei que 247 pessoas curtiram o post dela e isso parecia bem sério pra mim. Pai pegou o telefone de volta. Disse: tá, eu entendi. Todo mundo lamenta o negócio do Facebook. Agora podemos superar isso. Perguntei se todo mundo tava mesmo arrependido ou se era só pra acabar com isso. Ele não respondeu. Em vez disso, perguntou quais eram meus termos. Falei termos pra que ele disse pra eles continuarem morando na casa. Falei que inteligência artificial mandar essa info por escrito. Ele começou a gritar. Disse que eu tava sendo impossível e aquela era a casa dele e eu agindo como dono. Quando era filho, falei que sim, eu era filho dele e também dono legal do imóvel onde ele morava e as duas coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo. Mãe chorando no fundo. Pai disse que se o inteligência artificial ser assim, talvez eles devessem sair mesmo. Falei que era a escolha deles. Ele desligou na minha cara. Tabita ligou 10 minutos depois. Tava furiosa. Disse que eu tava destruindo a família por orgulho bobo. Perguntei quanto aluguel ela pagava pra morar lá. Ela disse que não morava mais. Falei certo, mas quando morou até os 27, quanto aluguel pagou? Ela disse que era diferente, porque ajudava nas despesas da casa. Pedi pra quantificar. Ela não conseguiu, mudou de
tática e disse que eu era um irmão horrível e mãe tava arrasada e eu ligava pra isso. Falei que mãe postou, zoando publicamente, e tia Teresa trouxe à tona a rejeição do McDonald's e a própria Tabita avisou as amigas sobre namorar caras como eu. Então talvez todo mundo devia olhar pro próprio umbigo antes de julgar o meu. Ela disse que eu era impossível de conversar e esperava que eu ficasse feliz sozinho no AP. Desligou. As ligações diminuíram depois disso. Acho que estavam se reunindo pra bolar plano. Fui pra academia, trabalhei num projeto de cliente, fiz compras no mercado, coisas normais. De sexta, meu celular ficou quieto, na maior parte até a noite. Aí Justine mandou mensagem: ei, ouvi que você tá com problemas na família. Fiquei olhando a mensagem em 1 minuto inteiro tentando entender como ela soube de algo. Ela mandou de novo dizendo que Tabita contou e sentia pelas dificuldades. Perguntei por que Tabita tava falando com ela. Justine disse que continuaram amigas depois do término. Perguntei quando viraram amigas. Ela disse que seguiam no social e às vezes batiam papo. Perguntei se ela sabia do post no Facebook. Ela disse que sim. Perguntei se viu antes de curtir. Ela disse que sim. Perguntei por que curtiria um post humilhando publicamente o ex. Ela disse que não pensou assim na hora. Perguntei como pensou. Ela disse que ainda tava magoada com o término e ver o post validou a decisão dela. Falei que pelo menos era honesto. Ela perguntou se podíamos nos encontrar pra conversar. Falei que não. Ela perguntou por quê. Falei porque terminamos há 8 meses e ela deixou claro que eu a envergonhava e agora queria papo porque eu tinha PE e de repente a situação de morar tava ok. Ela disse que não era justo. Falei pra ela ter uma boa noite e ignorei as mensagens seguintes. Sábado de manhã, pai ligou de novo, a voz diferente dessa vez, mais calma, mais calculada. Disse que pensou em tudo e talvez todo mundo exagerou. Disse que família briga às vezes, mas o importante é resolver. Perguntou se eu queria ir jantar lá e discutir tudo pessoalmente. Perguntei o que tinha pra discutir. Ele disse a situação da casa e como íamos lidar daqui pra frente. Falei que já tinha lidado. Ele perguntou o que isso queria dizer. Falei que ele inteligência artificial receber mais info no início da semana que vem. Ele perguntou por que eu tava prolongando. Falei que não tava prolongando nada, só gerenciando minha propriedade e meu negócio no meu ritmo. Mãe pegou o telefone, pediu pra eu ir jantar com eles como família normal. Disse que podíamos resolver tudo se eu conversasse pessoalmente. Lembrei que tentei falar pessoalmente várias vezes ao longo dos anos e ninguém ouvia. Ela disse que agora era diferente. Perguntei como. Ela disse porque agora entendiam que eu tava falando sério. Falei que entender que eu tava sério não era o mesmo que me respeitar. Ela começou a chorar de novo. O fato é que eles ainda não sabem de tudo. O correio que mandei era só o aviso de propriedade, documento legal dizendo que eu sou o dono único e eles moram lá por minha permissão. Mas isso é só o começo. Eles acham que é sobre a casa. Acham que se pedirem desculpa pelo post no Facebook e prometerem me tratar melhor, tudo volta ao normal. Não fazem ideia do que normal vai virar. Atualização 2. Segunda chegou e mandei a segunda leva de documentos. Dessa vez não era só aviso de propriedade, era um contrato de aluguel formal, mês a mês no valor de mercado, para uma casa de 4 quartos na nossa região. Pesquisei tudo. Imóveis parecidos alugavam por 2.800 a 3.200 por mês. Fixei o aluguel deles em 3.0x0. O contrato tinha termos padrão sobre contas, manutenção, prazos de aviso. Contratei advogado para revisar tudo e ficar blindado. Mandei por correio certificado. Mandei cópias digitais pros e-mails dos 3. Queria zero confusão sobre o que tava rolando. As ligações começaram antes mesmo do correio físico chegar. Pai deve ter checado o e-mail. Ligou às 8h47 da manhã. Eu tava no meio de reunião com o cliente, então declinei. Ligou de novo às 8h49 e depois 8, mais 4 vezes nos 10 minutos seguinte silenciei o celular. Quando terminei a reunião às 9h30 tinha 23 chamadas perdidas e um áudio do pai, só ele gritando que eu não podia fazer isso e eles não iam pagar aluguel pra mim. E eu tava louco, se achava que inteligência artificial dar certo. A voz tremendo, parecia desesperado. Ótimo. Mãe ligou em seguida, tentou outra abordagem, disse que entendia que eu tava magoado pelo post no Facebook, mas isso inteligência artificial longe demais e precisávamos achar um meio termo. Perguntei qual meio termo ela tinha em mente. Ela disse talvez eu cobrar algo razoável, tipo 500 por mês e eles ajudarem com impostos da propriedade. Falei que 500 por mês era menos do que eu pagava pra eles pra morar na minha casa. Ela disse que era diferente, porque eu era filho deles. Falei que eu era dono da propriedade também. Ela disse dono ou não, eu ainda era filho e tinha responsabilidade com família. Perguntei se ela lembrava o que o testamento da vovó dizia. Ela ficou quieta. Falei que vovó deixou a casa pra mim, porque não confiava no pai. Falei que vovó sabia exatamente quem ele era, porque pedia dinheiro há 20 anos e nunca devolveu um centavo. Mãe disse que não era justo e pai sempre pretendeu devolver. Perguntei. Quando ela não soube responder, pai mandou mensagem dizendo: a gente não vai assinar nada. Respondi tudo bem, mas precisariam desocupar em 30 dias conforme o aviso no documento. Ele ligou na hora, disse que eu não podia despejar. Falei que podia sim, e o aviso era válido legalmente. Ele disse que inteligência artificial brigar na justiça. Falei que podia tentar, mas inteligência artificial perder e gastar dinheiro que não tinha com advogados. Desligou. Tabita ligou 1 hora depois, claramente com advogados. Desligou. Tabita ligou 1 hora depois, claramente orientada. Perguntou se podíamos nos encontrar pra falar sobre isso. Perguntei por quê. Ela disse porque éramos família e família conversa pessoalmente. Lembrei que ela avisou as amigas no Facebook sobre namorar caras como eu. Ela disse que lamentava e tava chateada e falou coisas sem pensar. Perguntei se apagou o comentário. Ela disse que não. Perguntei por quê. Ela disse que inteligência artificial ficar estranho apagar agora. Falei que isso me dizia tudo sobre o quanto lamentava. Ela mudou de tática e disse que eu tava colocando pai e mãe numa situação impossível. Perguntei como. Ela disse que não podiam pagar 3.000 por mês. Falei que então deviam achar um lugar que coubesse no bolso. Ela disse que moravam lá há mais de 20 anos. Lembrei que moravam de graça numa casa que não era deles, porque vovó era generosa e eu fui passivo demais. Ela disse que eu tava sendo vingativo. Falei que tava sendo dono de imóvel. Aí ela disse algo curioso. Perguntou qual era o real motivo disso. Disse que não podia ser só o post no Facebook, porque eu tava exagerando. Disse que tinha que ter mais coisa. Não respondi. Ela insistiu. Disse que eu agiria como se eles tivessem feito algo terrível, quando foi só um post. Perguntei se ela achava mesmo que era só um post. Ela disse que sim. Perguntei se lembrava da história do McDonald's. Ela disse que foi anos atrás. Falei que tia Teresa mencionou nos comentários do post da mãe. Ela disse daí. Falei daí que a família toda zoava de mim há anos. E o post no Facebook foi a primeira vez que fizeram publicamente e eu pude pintar. Ela ficou quieta. Depois disse que eu tava distorcendo. Falei que não distorcia nada. Falei que passei 8 anos naquela casa sendo tratado como peso, pagando aluguel num
imóvel meu e trabalhando num emprego que ninguém levava a sério, porque não era trabalho de verdade pra eles. Falei que eu ouvia pai falar dos planos pra casa dele e mãe reclamar de cozinhar pra mim, quando eu pedi dezenas de vezes pra parar e Tabita contar pra quem quisesse ouvir que eu não inteligência artificial pra lugar nenhum. Ela disse que era só preocupação. Falei que gente preocupada não comemora publicamente quando você sai. Pai ligou de novo terça tarde, recebeu a cópia física do contrato. Voz diferente dessa vez, sem graça. Disse que precisavam falar do valor do aluguel. Falei que era preço de mercado. Ele disse que não podiam pagar preço de mercado. Falei que não era problema meu. Ele disse que eu inteligência artificial, mesmo deixar eles na rua. Falei que inteligência artificial cobrar aluguel pra morar na minha casa, como qualquer dono faria. Ele perguntou se eu fazia ideia da situação financeira deles. Falei que não e não precisava saber. Ele disse que viviam no limite há anos. Perguntei de quem era a culpa. Ele não respondeu. Aí disse algo que me surpreendeu. De verdade. Disse que vovó ficaria decepcionada com como eu tava lidando. Eu ri. Eu não segurei. Falei pro pai que a vovó deixou a casa pra mim de propósito, porque sabia que iria estragar tudo. Contei que ela me disse, direto 2 semanas antes de morrer, que eu era a única pessoa da família que ela confiava pra algo importante. Pai disse que eu tava mentindo. Falei que não. E se quisesse, eu mostrava a carta que ela escreveu pra mim e o advogado entregou, junto com o testamento. Ele desligou. Mãe tentou de novo na quarta. Perguntou se eu topava almoçar com eles. Falei que não. Perguntou se pelo menos eu inteligência artificial na casa pra conversar. Falei que não queria voltar lá. Ela perguntou por quê. Falei, porque me lembrava de 8 anos sendo tratado como se eu não importasse. Ela começou a chorar. Disse que sempre me amou e não entendia de onde vinha essa raiva. Falei que a raiva vinha de ser chamado de parasita no Facebook. Ela disse que apagou o post. Falei que inteligência artificial pagar não disposta. Ela disse que não sabia o que mais podia fazer. Falei que podia assinar o contrato e pagar aluguel como adulta. Quinta de manhã recebi mensagem de um número desconhecido. Era Teresa. Disse que soube do que eu tava fazendo e eu devia ter vergonha. Disse que expulsar meus pais da casa deles era cruel e vingativo. E vovó nunca inteligência artificial querer isso. Respondi que vovó deixou a casa pra mim e não pro pai. Então claramente queria exatamente isso. Teresa disse que eu tava desrespeitando a memória dela. Falei que mencionar a rejeição do McDonald's num post público no Facebook, usando a perdoar. Perguntei se ela lembrava de zoar nos comentários do post da mãe. Ela disse que era só brincadeira. Falei que não pareceu brincadeira. Ela disse que eu era sensível demais. Perguntei se eu era sensível demais ou se ela se sentia à vontade demais me tratando como lixo. Ela disse que era injusto. Falei que o comentário inteiro dela no post era injusto, mas ela postou mesmo assim. Tentou outra abordagem. Disse que pai era irmão dela e não aguentava ver eu machucar ele assim. Perguntei se ela emprestou dinheiro pro pai. Ela ficou quieta. Perguntei de novo. Admitiu que emprestou várias vezes. Perguntei se ele devolveu. Ela disse uma parte. Perguntei quanto. Disse uns 30. Fiz conta de cabeça. Não precisa. Falei que ajudei por 8 anos pagando aluguel na minha própria casa. E onde isso me levou? Sexta tarde pai mandou mensagem perguntando se podíamos negociar o aluguel. Perguntei o que queria negociar. Disse talvez 2.000 por mês. E ele cuidava de toda a manutenção da casa. Falei que não. Perguntou o que eu queria. Falei 3. 0 se é 0 por mês. Como no contrato ou eles saíam. Disse que precisavam de mais tempo. Falei que tinham até o fim do mês pra assinar ou desocupar. Disse que eram só 2 semanas. Falei que sim. Justine mandou mensagem de novo. Disse que tava pensando na gente. E talvez terminamos rápido demais. Não respondi. Mandou de novo dizendo que sentia minha falta. Perguntei o que exatamente sentia falta. Disse que sentia conversar comigo e passar tempo juntos. Perguntei se sentia falta de mim ou da versão de mim que achava que podia consertar. Disse que não era justo. Falei que curtir o post da mãe no Facebook não foi justo, mas aconteceu mesmo assim. Disse que pediu desculpa. Por isso, lembrei que pediu desculpa particular, mas não pública. Perguntou se eu queria que comentasse no post. Falei que o post foi apagado. Perguntou o que eu queria dela. Falei nada. Pedi pra não mandar mais mensagem. Sábado de manhã a mãe ligou chorando. Disse que pai passou a noite acordado tentando encaixar o aluguel no orçamento e não dava. Perguntei se olharam apartamentos. Disse que não podiam pagar mudança. Falei que aparentemente não podiam pagar pra ficar também. Disse que eu tava sendo impossível. Falei que tava sendo dono de imóvel. Perguntou quando eu fiquei tão frio. Falei que fiquei frio quando a própria mãe postou no Facebook comemorando minha saída e me chamando de parasita. Disse que se arrependia. Perguntei do que exatamente. Disse que se arrependia de ter me machucado. Falei que não era o mesmo que se arrepender de ter feito. Ela não soube o que dizer. Aí me contou algo que eu não sabia. Disse que pai pegou dinheiro emprestado de um colega de trabalho pra tentar cobrir o primeiro mês de aluguel. Perguntei quanto. Disse 5.000. Perguntei por que precisava de 5.000 se o aluguel era 3.000. Disse porque precisavam pra contas e mercado. Perguntei se tinham contas de luz, água, etc. Disse que sim. Perguntei em nome de quem estavam as contas. Disse meu nome. Perguntei quando pretendiam transferir. Disse que nem pensaram nisso. Aí percebi que ainda não entendiam o que tava rolando. Achavam que era temporário. Achavam que se pagassem o primeiro mês e fizessem cara de arrependidos eu inteligência artificial ceder e deixar morar barato de novo. Achavam que eu tava blefando. Domingo à tarde mandei mais um e-mail. Tinha cães de todas as contas dos últimos 3 anos. Luz, gás, água, lixo, internet. Tudo no meu nome. Tudo pago da minha conta. Embaixo dos cães coloquei uma frase simples. Esses serviços vão ser transferidos pros nomes de vocês ou desligados no dia 1º do mês que vem. O que acontecer depois é responsabilidade de vocês. Pai ligou em minutos. Tava gritando. Disse que eu tava tentando destruir eles. Falei que tava tentando estabelecer limites saudáveis. Disse que limite não envolve cortar luz de ninguém. Falei que a luz não tava sendo cortada. Tava sendo transferida pros moradores reais do imóvel. Disse que eu tava louco. Falei que eu era o dono e eles inquilinos e era assim que funcionava. Disse que eu inteligência artificial me arrepender. Falei que achava que não. O prazo é daqui a 6 dias. Não assinaram o contrato. Não disseram que vão sair. Estão numa negação, achando que isso vai passar, mas não vai. E o que eles ainda não sabem é que aluguel e contas são só o começo. Atualização final. O prazo foi ontem. Não assinaram o contrato. Não saíram. Achavam que eu tava blefando. À meia-noite do 1º do mês, todas as contas da casa desligaram. Luz, gás, água, internet. Liguei pra cada empresa 2 semanas atrás, pedindo desligamento na data. Os sistemas automáticos não ligam pra drama familiar, só seguem o agendamento. Pai ligou às 6h20 e 3 da manhã. O sol nem tinha nascido. Tava gritando que tava sem luz, sem água. Falei que os serviços estavam no meu nome e eu descontinuei. Como avisei no e-mail, disse que eu não podia fazer isso. Falei que podia sim e dei aviso de 2 semanas. Disse que tinham comida na geladeira que inteligência artificial
estragar. Falei que deviam ter assinado o contrato ou saído. Desligou e ligou. De volta 3 minutos depois. Dessa vez mãe tava no viva voz, chorando perguntando como iam viver. Sem luz. Falei pra assinar o contrato e abrir contas. No nome deles que tudo ficava bem. Pai disse que não podiam pagar isso. Falei que parecia problema deles pra resolver. As ligações vinham a cada 15 minutos. Combinações diferentes. Pai sozinho, mãe sozinha. Os dois juntos. Tabita ligou do telefone fixo da casa do vizinho. Deixei a maioria cair na caixa postal. As que atendi eram tudo a mesma conversa. Não acreditavam que eu fiz mesmo. Achavam que eu inteligência artificial recuar. Ficavam dizendo que eu tava sendo irracional e cruel. E família não trata família assim. Por volta do meio-dia, pai mandou mensagem pedindo pra conversar pessoalmente. Falei que não. Disse por favor. Falei que não. Ligou, dizendo que precisava me contar algo importante e não dava pelo telefone. Falei que tinha 5 minutos. Disse que tava olhando os papéis e percebeu uma coisa. Disse que vovó deixou mais que a casa. Deixou um seguro de vida com eu como beneficiário. Perguntou se eu ainda tinha esse dinheiro. Falei que sim. Perguntou quanto era. Falei que era o suficiente. Disse que precisava emprestar um pouco só pra passar esse mês. Perguntei por que achava que eu inteligência artificial emprestar. Disse porque era meu pai. Falei que isso não pareceu importar quando postou fotos do meu quarto chamando de caverna do homem dele. Aí disse algo que me fez entender por que vovó fez o que fez. Disse que a casa devia ter sido dele mesmo, porque era filho dela, e eu manipulei ela quando tava velha e confusa. Perguntei se ele acreditava nisso mesmo. Disse que sim. Perguntei se lembrava das vezes que pegou o dinheiro dela e nunca devolveu. Disse que eram circunstâncias diferentes. Perguntei como. Disse que sempre pretendeu devolver um dia. Falei que um dia nunca chegou, porque ela morreu antes, e ele nunca precisou enfrentar consequência por explorar ela. Mãe pegou o telefone. Disse que pai tava estressado e não queria dizer aquilo. Falei que queria cada palavra. Perguntou o que precisava pra eu religar as contas. Falei assinar o contrato e abrir contas novas. Disse que não tinha um depósito pras contas novas. Perguntei por quê. Disse porque gastaram 5.000 que pai pegou emprestado do colega pagando contas. Perguntei quais contas. Disse cartão de crédito na maioria. Perguntei quanto de dívida no cartão. Disse uns 30.000. Não falei nada. Perguntou se eu ainda tava na linha. Falei que sim. Disse que estavam se virando, mas as coisas apertaram com o tempo. Perguntei por que nunca contaram que estavam endividados. Disse porque era vergonhoso. Falei que postar que eu era parasita aparentemente não era vergonhoso. As ligações continuaram a tarde toda. Às 17 horas eu tinha 63 chamadas perdidas e 42 mensagens. Tereza ligou dizendo que eu tava destruindo a família. Falei que a família se destruiu sozinha. Disse que eu precisava consertar. Perguntei se ela inteligência artificial pagar o aluguel deles. Disse que não podia. Falei então que ficasse fora disso. Disse que inteligência artificial contar para todo mundo o que eu tava fazendo. Falei pra ir em frente. Disse que as pessoas iam ficar do lado deles. Falei que já ficaram quando curtiram o post da mãe no Facebook. Tabita apareceu no meu AP por volta das 19 horas. Não sei como descobriu o meu endereço. Tocou o interfone e disse que precisava falar comigo. Falei pra ela ir embora. Ela disse que não inteligência artificial sair até conversarmos. Falei que inteligência artificial chamar a segurança do prédio. Ela começou a gritar no interfone que eu tava acabando com a vida da mãe e do pai por nada. Outros moradores estavam passando pelo hall. Dava pra ouvir no interfone. Falei que ela tinha 60 segundos pra sair, ou eu ligava mesmo. Ela foi embora. Me ligou do carro. Disse que eu tava piorando tudo. E mãe tava tendo algum tipo de crise. E pai mal dormia. Perguntei de quem era a culpa. Ela disse minha. Falei que não. Falei que a crise deles acontecia porque passaram anos gastando mais do que podiam numa casa que não era deles e tratando o dono de verdade como peso. Ela disse que eu tava distorcendo tudo. Falei que tava só falando fatos. Ela disse fatos sem contexto. Perguntei qual contexto tornava aceitável cobrar aluguel de mim pra morar na minha própria casa. Ela não soube responder. Aí me contou algo que realmente importava. Disse que o colega de trabalho do pai queria o 50x0 de volta. O colega emprestou achando que pai inteligência artificial devolver em 2 semanas. Porque pai disse que inteligência artificial receber dinheiro de algum lugar. Pai contou pro colega que eu inteligência artificial dar dinheiro pra ele. O colega mandou mensagem naquela manhã cobrando. E pai admitiu que não tinha. Agora o colega ameaçava contar pro chefe que pai pegou o dinheiro mentindo. Tabita disse que pai podia perder o emprego. Perguntei por que isso era problema meu. Ela disse porque eu causei. Falei que pai causou mentindo pro colega sobre dinheiro que não existia. Quarta de manhã recebi mensagem de um número que não tinha salvo. Era Justine. Disse que pensou em tudo e percebeu que errou. Terminando comigo. Disse que queria outra chance. Perguntei o que mudou. Disse que refletiu. Perguntei se a reflexão tinha a ver com descobrir que eu tinha imóvel e dinheiro. Ela disse que não era justo. Falei que o timing dela era interessante. Disse que realmente se importava comigo. Falei que ela se importava. Era com não ficar sozinha. E eu era conveniente. Ela ligou. Não atendi. Pai me mandou e-mail quarta tarde. Era longo. Explicou toda a situação financeira deles. Dívida no cartão. Parcelas do carro. Contas médicas da cirurgia. Da mãe há 2 anos. Empréstimos pessoais de amigos e família. Listou todos os números. Aí disse que entendia porque eu tava bravo com o post no Facebook. Mas isso inteligência artificial longe demais. E eu tava colocando eles numa situação que podiam perder tudo. Pediu pra reconsiderar o valor do aluguel. Sugeriu 1.000 por mês. Não respondi. Quinta de manhã a mãe ligou do celular da Tereza. Disse que estavam ficando na casa da Tereza desde que cortaram as contas. Disse que o AP da Tereza era pequeno e não dava pra ficar muito tempo. Pediu se eu pelo menos religava a água pra eles voltarem pra casa. Falei que não. Disse que precisavam tomar banho e usar banheiro. Falei que podiam fazer isso na Tereza ou assinar o contrato. Disse que eu tava sendo desumano. Falei que tava sendo dono de imóvel que deu várias chances pra resolver em direito. Aí ela disse algo que mostrou o quanto estavam em negação. Disse que quando tudo acalmasse e a gente resolvesse, esperava que voltássemos a ser uma família normal. Perguntei o que era normal pra ela. Disse festas de fim de ano juntos e almoços de domingo e coisas normais de família. Perguntei se ela achava que eu inteligência artificial fazer almoço de domingo com gente que me chamou de parasita publicamente. Disse que pediu desculpa. Falei que apagou o post. Isso não é pedir desculpa. Disse que sentia muito. Perguntei do que exatamente. Disse do post. Perguntei se sentia muito pelos anos me tratando como se eu fosse um fracasso, quando na verdade tava dando certo na vida. Ela ficou quieta. Perguntei se sentia muito por cobrar aluguel pra eu morar na minha casa. Disse que era o colega do pai Derek. Disse que pegou meu número no celular do pai. Disse que o pai contou pra ele que eu inteligência artificial pagar os 5.000. Falei que o pai mentiu pra ele. Derek disse que precisava do dinheiro porque tinha contas
Falei que entendia, mas não era minha dívida. Derek disse que o pai falou especificamente que tava pegando até receber dinheiro de mim. Falei pro Derek que o pai inventou isso. Derek perguntou se queria dizer que não inteligência artificial receber. Falei que ele precisava resolver com o pai. Derek disse que inteligência artificial contar pro chefe. Falei que era decisão dele. Desligou. O pai ligou 10 minutos. Depois gritando. Disse que eu acabei de custar o emprego dele. Falei que não fiz nada. Disse que Derek foi pro chefe e contou que eram 5 mil e pra mim era nada. Perguntei como ele sabia o que 5.000 significava pra mim. Disse porque comprei a pia à vista. Falei que sim. E fiz isso trabalhando duro e poupando e não pegando dinheiro de gente sem pretensão de devolver. Desligou. Sábado de manhã meu celular explodiu. 31 ligações em 2 horas. Mensagens sem parar. Mãe, pai, Tabita, Teresa. Até primos que eu não falava há anos. Todos dizendo a mesma coisa. Eu precisava consertar. Precisava ajudar. Precisava ser razoável. Precisava lembrar que família. Em primeiro lugar. Desliguei o celular e fui pra academia. Quando liguei de novo, 3 horas depois tinha 68 mensagens novas. Rolei olhando. A maioria era variações do mesmo pedido desesperado, mas algumas eram diferentes. Essas eram pesadas. Tabita disse que eu era uma pessoa horrível e tinha vergonha de ser parente. Teresa disse que vovó ficaria enojada. Pai disse que eu tava morto pra ele. Mãe disse que não me reconhecia mais. Tirei print de todas igual fiz com um post do Facebook, igual venho guardando. Registro de tudo desde o começo. Domingo de manhã pai mandou mais uma mensagem. Só dizia por favor. Fiquei olhando um tempão. Pensei nos 8 anos, pagando aluguel na minha casa. Pensei no post do Facebook, com 247 curtidas. Pensei na história do McDonald's usada pra me humilhar publicamente. Pensei em ser chamado de parasita. Pensei no meu quarto, virando caverna do homem em fotos antes, mesmo de eu terminar a mudança. Respondi, assinem o contrato ou saiam. Tem até o fim do dia segunda. Segunda veio e passou. Nada de contrato assinado. Nada de aviso de saída. Terça de manhã protocolei o pedido de despejo. Quarta de manhã um oficial de justiça entregou na casa da Teresa. Pai me ligou quarta tarde. Voz, diferente e derrotada. Disse que iam assinar o contrato. Falei que a oferta do contrato tinha expirado. Perguntou o que isso queria dizer. Falei que precisavam desocupar o imóvel. Perguntou pra onde iam. Falei que não era minha preocupação. Disse que não tinham pra onde ir. Falei que tinham opções. Podiam achar AP. Podiam ficar mais na Teresa. Podiam se virar como adultos. Disse que eu inteligência artificial mesmo. Deixar eles na rua. Falei que inteligência artificial mesmo fazer valer meus direitos de dono. Mãe ligou quinta de manhã. Solução. Disse que não entendia como eu podia fazer isso com eles. Falei que não entendia como eles fizeram o que fizeram comigo. Disse que o post no Facebook foi erro. Falei que o post era verdade sobre como me viam. Disse que não era verdade. Pedi pra citar uma vez nos últimos 8 anos que me trataram como se meu trabalho importasse ou meu sucesso fosse real. Ela não conseguiu. Pedi pra citar uma vez que perguntaram da minha vida ou do meu negócio ou de qualquer coisa sobre mim, além de quando a inteligência artificial sair. Ela chorou mais forte. Faz 6 semanas que saí de casa. 4 semanas desde o post no Facebook. 3 semanas desde que mandei o aviso de propriedade. 2 semanas desde que cortaram as contas. 1 semana desde que protocolei o despejo. Eles ainda tão na Teresa. A casa tá vazia. Impostos prediais pagos até o fim do ano porque eu paguei. Seguro tá em dia porque eu paguei. Hipoteca não existe porque vovó quitou. Tudo daquela casa é meu e sempre foi. Pai perdeu o emprego. A investigação descobriu que pegou o dinheiro de 3 colegas diferentes nos últimos 2 anos e nunca devolveu nada pra ninguém. Derek não foi o primeiro. Foi só o que denunciou. Mãe teve que pegar emprego meio período no mercado porque precisam da renda. Tabita parou de me ligar. Teresa postou no Facebook sobre traição familiar sem citar meu nome, mas todo mundo sabia de quem era. Justine mandou mais uma mensagem perguntando se podíamos tomar um café e conversar. Bloqueei o número dela. O despejo vai ser definitivo em 3 semanas. Depois disso vou vender a casa. Já tenho o corretor alinhado. O mercado tá bom. Vou lucrar bastante. Nenhum centavo desse dinheiro vai pra minha família. O pessoal fica perguntando se eu me sinto mal, se me arrependo de como as coisas aconteceram, se queria ter lidado diferente. A resposta é não. Eles fizeram as escolhas deles. Postaram comemorando minha saída publicamente. Zoaram de mim. Cobraram aluguel de mim por 8 anos enquanto moravam na minha casa. Trataram minha carreira como piada e meu sucesso como se não existisse. Dei chances pra eles. Várias chances. Podia ter pedido despejo logo de cara. Podia ter cortado contas sem aviso. Podia ter chamado blefe desde o primeiro dia. Em vez disso, dei opções e tempo e oportunidades pra resolver. Em direito, eles escolheram não aproveitar nenhuma. Então não me sinto mal. Me sinto livre. Me sinto justificado. Me sinto como se finalmente tivesse colocado os limites que devia ter colocado há 8 anos. O parasita de 31 anos foi embora e nunca mais volta.